Olá, é bom estar com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos prosseguir nos nossos estudos da interface do Calc. Vamos desmaximizar a nossa janela para podermos visualizar bem a nossa barra de status, que vai ser um dos objetos do nosso estudo nesta videoaula. A barra de status tem essas opções: a opção do número de planilhas, a opção do estilo associado à planilha que eu estou utilizando nesse momento, estilo de página, controle de zoom, estilo de seleção, somatória automática através de seleção. Muito bem, essa informação planilha 1/4 está relacionado a essas páginas que eu visualizo aqui acima. Planilha 1 ou página 1, planilha 2 ou página 2 são sinônimos. Eu ainda poderia dizer que planilha, guia e página são sinônimos. Então, eu estou na página 1 de uma planilha de 4 páginas, ou de um arquivo do Calc de 4 páginas, de 4 planilhas. Eu estou na segunda planilha ou segunda página de um arquivo de 4, e assim sucessivamente, ok? Esses botões aqui são botões de navegação. Eu posso voltar uma a uma ou voltar para a primeira. Eu posso adiantar uma ou prosseguir para a última. Isso serve para que nós possamos nos movimentar e controlar o nosso trabalho durante a construção, a formatação de uma planilha. Ok? Veja que aqui eu estou na planilha 4 de 4. Quando eu vou para a planilha 1, eu consigo visualizar o conteúdo dessa planilha. Não poderia vê-la na seção anterior, porque eu não estava nesta página, mas sim na página 4. Muito bem. Essa opção aqui é uma opção que me permite fazer algumas configurações rápidas na minha planilha ou na minha página. Vamos dar um clique duplo nela? Pronto, demos um clique duplo, apareceu aqui a janela estilo de página. Eu poderia também chamar de estilo de planilha. E aqui rapidamente eu posso realizar algumas configurações de formato, de página, de orientação para saída de impressão, retrato ou paisagem. Verifique como ficou, a página seria impressa deitada, ou vice-versa, a página aqui seria impressa em pé. E outras informações que eu posso aplicar rapidamente à minha página, outras formatações, como bordas, plano de fundo, cabeçalho, rodapé e etc. Ok? Muito bem. Aqui é o controle de zoom. Rapidamente pela barra de estado eu posso verificar o zoom de visualização da minha planilha, que nada mais é a aproximação ou distanciamento da minha página. Dando um clique duplo, vamos aumentar aqui esse zoom para 200 e perceba então que o conteúdo da minha planilha ficou melhor visível, porque a imagem foi aproximada. Da mesma forma, dando um clique duplo, eu posso reduzir o nível de zoom, o percentual de zoom, e a minha página vai se distanciar um pouco. Não foi o conteúdo que mudou de tamanho, foi redimensionado. Não, absolutamente. Só o que aconteceu foi uma aproximação da página ou um distanciamento pelo controle de zoom. Lembrando também que esse controle de zoom pode ser realizado aqui por esse botão da barra de formatação, ok? Ou também pode ser realizado pelo menu exibir zoom, e da mesma forma também eu poderei adequar o melhor zoom à minha vista para que eu trabalhe melhor com a minha planilha. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que funciona essa função que está ativa no momento. Outra função pode estar aqui no lugar de soma, mas para verificar como isso funciona, nós vamos selecionar estas células. Estou segurando no Shift, pressionando a tecla direcional para baixo, selecionei minhas células. Olha o que aconteceu. A função soma me deu um valor total, e isso é temporário, das minhas células selecionadas. Quando eu tirar a seleção, a minha função soma, evidentemente, vai ficar adequado àquilo que estiver selecionado. Ok? Então, é algo assim muito importante quando nós queremos ter uma visualização prévia da totalização de uma coluna. Muito bem. Vamos maximizar a nossa planilha para que possamos ter uma visão melhor daquilo que vamos falar agora. Além das barras que nós já estudamos até agora, de título, menu, padrão, formatação e estado,
Nós temos aqui as barras de rolagem, barra de rolagem horizontal, ok? E barra de rolagem vertical. Então veja, vamos selecionar uma coluna, vamos selecionar a coluna F. Na medida em que eu rolar a minha barra de rolagem horizontal, a minha coluna menor vai desaparecendo para a esquerda e as minhas colunas maiores, né, vão numa ordem crescente surgindo na tela. Da mesma forma acontece com as linhas. As linhas que são definidas pelos números, a linha 1, linha 2, linha 3, etc. Na medida em que eu rolar a barra de rolagem vertical, as linhas inferiores vão desaparecendo e as linhas maiores vão surgindo. Ok? Isso nos leva, para aproveitar a oportunidade, a estudar alguns conceitos que são fundamentais. Como nós já vimos aqui durante a explicação das barras de rolagem. O conceito de coluna. Então eu tenho a coluna A, coluna B, coluna C e etc. Que são definidos pelas letras. A minha última coluna, segurar na tecla Ctrl, pressionar a tecla direcional para a direita, a coluna IV. Então, todas as minhas colunas, contando com a coluna IV, totalizam 256. Eu vou pressionar Ctrl Home, fui para a minha primeira célula, célula 1, e aqui o conceito de linha, que são definidos pelos números, como falei agora há pouco. Linha 1, linha 2, linha 3, etc. Pressionando Ctrl seta direcional para baixo, eu tenho a última linha, que é a 65.536. Então, o encontro de uma linha com uma coluna, por exemplo, linha E, coluna 10, constrói para mim o conceito mais importante de uma planilha eletrônica, que é o conceito de célula. Então, célula é o encontro de uma linha com uma coluna, ok? No caso aqui da coluna E com a linha 10. Então, eu tenho aqui no encontro dessa coluna com essa linha, a célula E10. Veja aqui na caixa de nome da nossa barra de fórmulas, que é a última barra que nós vamos estar explicando para vocês aqui, nessas videoaulas, me dá justamente o endereço de onde está posicionado o meu cursor. O meu cursor, nesse momento, está posicionado na célula E10. A caixa de nome, que faz parte da minha barra de fórmula, está me dizendo onde está o cursor. No momento que eu digito algo dentro dessa célula, o conteúdo dessa digitação aparece aqui na linha de entrada da minha barra de fórmula, ok? Então perceba que a minha barra de fórmula, que é composta pela caixa de nome e pela linha de entrada, me mostra consecutivamente o endereço de célula em que está o cursor e o conteúdo da célula. Aparentemente esse conteúdo também está na célula F10, mas isso não é verdade, porque se você olhar nesse momento, o meu cursor está na célula F10 e não tem nada naquela célula. Se eu digitar algum outro valor nesta célula, vou digitar aqui AAAA, ok? Vou deixar esse valor aqui centralizado. Então perceba que na célula E10 eu tenho um valor e na célula F10 eu tenho outro. Vou dar um clique duplo entre a célula E10 e a célula F10 para que você possa perceber que a minha barra de fórmula me dá os valores que me permitem trabalhar com os conteúdos das células, ok? Então foi só para que nós entendêssemos melhor a interface do Calc, estudando todas essas barras com as quais nós vamos passar a trabalhar daqui para frente. E a última barra que nós estudamos foi a nossa barra de fórmula, que tem a caixa de nome e a linha de entrada como elementos que irão nos guiar durante o trabalho das células. Desejamos que você estude e nos acompanhe nas videoaulas que ainda virão. Bons estudos!